Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório IPv6 Rede FTTH. Essa estrutura de rede ela já foi implementada em um laboratório anterior, o link está disponível aí na descrição do vídeo. Então aqui a gente tem um roteador 2911 com um link de fibra. Esse link ele é dividido por um splitter e vai para 3 assinantes. O assinante 1 e o assinante 2 eles recebem a conexão pelo protocolo ponto a ponto sobre a Ethernet com IPv4. O assinante 3 ele recebe o IPv4 também, mas aí pelo protocolo DHCP aqui do provedor. E a ideia agora é de trabalhar com IPv6 nessa rede. A ideia do Dual Stack, a dupla pilha. Então a interface aqui ela vai ter agora também um link IPv6. Isso aqui vai ser entregue via DHCP para os 3 assinantes. O assinante 1 ele vai receber o endereço direto, não vai fazer roteamento. Então ele vai receber o endereço de rede aqui do provedor. E aí ele vai fazer aquele mecanismo do EUI64, onde ele incorpora o MAC address nos 64 bits finais desse endereço. O assinante 2, esse modem aqui, ele não suporta IPv6, então só vai funcionar com versão 4, mas a gente já vai deixar a configuração toda pronta, caso amanhã depois ocorra uma melhoria na rede dele. E o assinante 3, a gente vai já fazer um processo de roteamento, então ele vai receber um IP na WAN aqui, a gente vai configurar. Esse IP precisa estar na mesma rede aqui do provedor. E internamente ele vai utilizar a rede dele, e a gente vai criar as rotas aqui no provedor para que ele possa navegar. Aqui no provedor eu vou ter o endereço 2001 DB8 café, você vai utilizar o seu prefixo lá da tabela. A rede do provedor ela vai ser 00, já vou detalhar ali como que funciona esse planejamento. E aqui, então, essa interface WAN vai estar com o endereço 3 também na rede 00. O assinante 2 seria o endereço 2 na rede 00. E o assinante 1, se instalar um roteador, seria o endereço 1 na rede 00. Esse planejamento ele está descrito aqui, então eu tenho as interfaces WAN, que seria a rede do provedor, então aquela conexão que sai daquele link de fibra é dividido até os assinantes. Então o provedor ele vai ter este endereço aqui, 2001 0DB8 café. Lembrando que é um /56, o que significa isso daqui? Então, cada caractere desse aqui está em hexa, tem 4 bits. Então, aqui eu teria 4, 8, 12, 16 bits para a rede. Mais 16 aqui, fechando 32. E até aqui, mais 16, isso aqui daria um /48. Como eu vou ter várias redes nesse laboratório, e essa parte aqui eu não posso mexer, porque eu recebo um /48, você também recebe, o que muda só esse prefixo lá da tabela. Então a solução é a gente trabalhar aumentar esse valor da máscara. Então, por exemplo, eu vou utilizar esses 2 caracteres aqui para fazer o restante das minhas redes. Então eu estou fazendo uma sub-rede /56 na estrutura /48 que eu já tenho aqui, ó. Então aqui eu teria mais 4 bits, 52, 56. Sempre que começar com 00, é a rede que pertence ao meu provedor. E depois tem as redes internas dos meus assinantes. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 01, vai ser as redes internas do meu assinante 1, que eu vou criar a rota para ele lá no final. Meu assinante 2 teria que começar com 02. Meu assinante 3, 03, assinante 4, 04 e assim vai sucessivamente. E amanhã depois, se meu assinante 1 quiser, por exemplo, criar uma sub-rede dentro dessa rede do provedor que ele tem, então ele pode pegar esses caracteres aqui, formando, por exemplo, um /60 ou até um /64, aí, que seria o limite recomendado para poder utilizar aquele recurso do EUI64. Então esse é o planejamento de rede que a gente vai ter aqui. Aqui eu não pus na forma simplificada, só para ficar mais fácil o entendimento, mas lembrando que os equipamentos, e eles vão mostrar para nós as informações na forma simplificada. A gente também pode configurar, é o mais recomendado também. Então eu vou omitir o 0 à esquerda e longas sequências de 0. Então aqui 2001
não tenho o que fazer. 0DB8, ó, eu vou omitir o 0 à esquerda, fico com DB8. Café, você vai utilizar lá o seu prefixo. Ó, esses 4 zeros eu posso juntar com essa longa sequência aqui, ó. Então vai ficar 4 pontos FFF barra 56. Que seria o endereço do gateway geral do meu provedor. Todos os meus assinantes vão ter que criar uma rota padrão apontada justamente para esse endereço, que é o gateway. Aqui, ó, meu assinante 1, como é que ficaria o endereço dele? Então, 2001, 0DB8. Vou simplificar aqui. Prefixo não tenho o que fazer. Ó, essa longa sequência de zeros aqui também, vou representar por 4 pontos. E aqui eu tenho 3 zeros à esquerda, ó, no último grupo. E o 1, o 0 à esquerda eu posso omitir, então vai ficar 1 barra 56. Essa mesma lógica aqui vai ser utilizada para os outros assinantes. Ó. 2001, 0DB8 vou omitir, a longa sequência de zeros. E aqui, ó, 002, eu vou omitir os zeros à esquerda. Então fica 2 barra 56. 2001, DB8, café. 3 barra 56, aqui, ó, para o meu assinante 3. E isso eu vou desenvolvendo. Se eu tivesse os outros assinantes, eu ia manter a mesma lógica aqui na minha rede. Só lembrando aqui, no meu assinante 10, né, então eu estou fazendo do 1 ao 9 aqui, ó. O 10 não tem como eu representar em hexa por um número, né, então ele é representado pela letra A. Por exemplo, ficaria 2001, 0DB8, vou omitir o 0, café, A barra 56. O próximo assinante ficaria B, DB8, café, B barra 56. E aí isso eu vou até F. Quando chegar em F, eu teria que pegar, ao invés do último caractere, agora o penúltimo também, para ir fazendo os outros assinantes, seguindo sempre essa estrutura, essa lógica aí da rede. E a mesma ideia aqui na tabela de roteamento, nos endereços de rede interna, e onde eu vou criar as rotas. Então a rede do meu provedor, ó, 2001, 0DB8, vou omitir. 0DB8, café. Essa longa sequência de zeros aqui, ó, posso colocar tudo como 4 pontos, barra 56. Meu assinante 1 aqui, ó, então aqui que vem o meu planejamento. Então tudo que começa aqui com 00 é do meu provedor. Se começar com 01 aqui, ó, é do meu assinante 1. Na forma simplificada, 2001, DB8 café, ó, 0100. Eu só posso omitir 0 à esquerda, então vai ficar 100 e o restante 0 barra 56, ó. Meu assinante 2, 2001, DB8 café, ó, 02, tudo começa com 02 é do assinante 2. E aqui eu tenho 0200, eu posso omitir o 0 à esquerda, então vai ficar 2 pontos 200 barra 56. E aí essa lógica segue para o assinante 3, 4, 5, ó, então 0300 ficaria aqui 300 barra 56. E isso aqui eu vou desenvolvendo. Por exemplo, aqui para o assinante 11 ficaria 2001, DB8 café, ó, 0B00, o 0 eu posso omitir, então ficaria B00, 4 pontos, barra 56, aí seria a rede do meu assinante 11. Então essa é a estrutura de rede aí do nosso laboratório que a gente vai configurar. Aqui no Packet Tracer eu abri o laboratório anterior, então ele está ali com os endereços IPv4, lembrando que tem as conexões PPPoE e DHCP, para ir para os assinantes 1, 2 e 3. Seguindo a ideia aqui do laboratório, então agora eu vou trabalhar ali com IPv6 nessa rede, então eu vou ter que habilitar essa interface aqui com este endereço, IPv6. Aqui no exercício 2, o assinante 1 receberá o endereço IPv6 do provedor. Então aquela parte depois do meu prefixo vai ter o 00.
E como ele não vai fazer roteamento, vai ter esse formato EUI64, onde ele vai incorporar o endereço MAC address dele no IPv6. Então a gente vai fazer esse tutorial aqui de referência. O link também está disponível aí na descrição do vídeo. E eu só vou fazer uma adaptação nele. Então esse tutorial que ele mostra como fazer uma configuração básica com IPv6 e o DHCP. São 3 passos basicamente. Então eu vou criar uma lista, o DHCP e aí por último a interface. Aqui, como eu estou com o iOS 15 nesses meus equipamentos, aqui pela questão do simulador, então eu só vou inverter a sequência. Primeiro eu vou habilitar a interface, que seria o último passo, para depois criar a lista e depois criar o DHCP, porque pode ser que se você fizer nessa sequência do tutorial, ele dê uma mensagem de conflito, que a interface não pode ser configurada porque já está sendo usada na lista. Então, para evitar esse problema, eu vou fazer essa solução aqui, ó. Então, no meu roteador 2911, primeiro a gente habilita as interfaces, depois as configurações. Então aqui na linha de comando eu vou fazer enable conft IPv6 unicast routing, estou usando o tab aqui para completar. Então ele vai habilitar o IPv6. Agora eu vou lá na minha interface, que vai ser o meu gateway, IPv6 enable, para habilitar o IPv6 na interface. IPv6 address 2001 DB8 café, você vai utilizar lá o seu prefixo, 4 pontos, tudo F barra 56, que é a máscara. IPv6 DHCP server, vou pôr aqui assinantes V6, vou ter que utilizar esse nome quando for configurar lá o DHCP. IPv6, o Neighbor Discover ali, que a Cisco recomenda. Está configurada a minha interface. Seria o último passo lá do tutorial. Agora eu vou seguir aqui normal, então eu já fiz esse comando. Eu vou habilitar aqui a lista. Então, ó, dei um exit, voltei para o config, IPv6 local pool. Vou utilizar o mesmo nome, assinantes V6, 2001 DB8 café, você vai utilizar lá o seu prefixo, 4 pontos, e atenção aqui então, aqui eu vou ter um /64, que a ideia é eu fazer o EUI64 com MAC address, mas a máscara que meu assinante vai receber, pelo planejamento é um 56, então eu tenho que dar um espaço aqui 56 para que ele receba esse endereço. Então criei a lista, essa lista eu vou utilizar no prefixo do DHCP aqui, ó. Então eu vou criar o DHCP, prefixo da lista e o DNS. Então aqui IPv6 DHCP pool. Aqui eu tenho que colocar o mesmo nome que eu tinha feito ali na interface, lá no primeiro passo. Então assinantes V6. Prefixo dessa lista aqui que eu acabei de criar. Também padronizei com o mesmo nome. E o DNS, 2001 DB8 café, 4 pontos FFF, que é o endereço da interface. WR para salvar. E a princípio só faltaria aí as rotas no meu roteador do provedor. Aqui no assinante 1, então eu vou vir aqui em desktop, IP, e aqui no segundo conjunto aqui, que é o IPv6, colocar DHCP, ó, então ele recebeu o endereço DHCP com a máscara /56, então até posso colocar aqui o mouse em cima ali, ó, vocês vão ver 2001 DB8 café, o 0290, que aí vem do MAC address dele, então ele recebeu esse endereço aí. Até recomendado, né? Então a gente vai aqui no prompt de comando e eu vou fazer um ping, ele está na mesma rede do gateway, ó. O meu gateway é 2001 DB8 café, 4 pontos e tudo F, ó. E ele está respondendo, está pingando no gateway, está funcionando ali
com IPv6. Ele também tinha uma conexão IPv4, mas como é PPPoE, daí eu teria que vir nesse discador aqui. Eu tinha configurado no laboratório anterior Fiber senha 123. E aí ele teria as duas conectividades, com IPv4 e IPv6. Mas isso vai variar aí de protocolo para protocolo. Até ele deu uma mensagem aqui da conexão virtual, só que isso é em IPv4. O WRT aqui ele não suporta IPv6, olha, ele só tem IPv4 ali, até a interface dialer pegou via PPPoE, que tem aquela máscara /32. Claro que se o equipamento suportasse, hoje te colocasse um computador, ele já ia receber esse mecanismo EUI64, seguindo a mesma lógica do assinante 1. E aqui no assinante 3, a gente vai fazer aí um IP global. Então a gente vai colocar aqui esse IP fixo e a rede interna. Ele também vai ser criado aqui um DHCP. E por último, fazer as rotas aí para seguir nosso planejamento de rede. Então isso aqui está detalhado aqui no exercício 3. Ó. A gente vai fazer as rotas já para os 3 assinantes, porque se eles otimizarem a rede, a configuração já está feita. Então aqui eu vou ter 2001 DB8 100, aqui o teu prefixo, a rede 100 para o assinante 1, né, o gateway lá a interface do assinante 1, que seria esse caso aqui, ó, esse comando que eu vou fazer para adicionar a rota. Aqui só vai vir o teu prefixo. 200 na interface 2 para o assinante 2, 300 na interface 3 para o assinante 3, e aí seguiria essa lógica se tivesse outros assinantes. Então vamos lá para o nosso assinante 3. Ele tem conectividade IPv4 por DHCP, a gente vai trabalhar com IPv6. E aqui também, por ser o iOS a versão 15 da Cisco, e devido ao simulador eu também vou fazer as interfaces antes. Então aqui só colocando o mouse em cima, ali ó, o 200.150 IP público. Está na giga 0/0/0. Então essa é a interface que vai lá para o meu provedor, que é onde eu vou colocar esse endereço aqui, ó. E a giga 0/0 é a interna, ó, o 92.168.2 é o endereço NAT. E aí eu vou criar a rede interna, a minha configuração. Que seria essa aqui, né? 2001 DB8 Café 300, só corrigindo aqui a minha rede. E aí eu vou colocar como interface o primeiro IP válido, seria o 1, e esses daqui vão incorporar naquela ideia do EUI64. Então aqui eu vou fazer um enable conft IPv6 unicast routing para habilitar roteamento. Interface giga 0/0/0, essa é de fibra. Então eu vou pôr aqui ó, description 1, IPv6 enable, IPv6 address, 2001 DB8 café, 4 pontos, 3/56, 3 seguindo aquele meu planejamento de rede, porque esse aqui é o meu assinante 3, por isso que eu coloquei nesse formato. No shut, apesar que a interface aqui já está habilitada, não vai ter DHCP, ela está trabalhando com esse IP fixo. E aqui até se eu quiser testar, então eu posso, dei um end aqui para ir lá para o começo, e vou fazer aqui ó, ping IPv6, e o endereço lá do meu gateway, que é o 2001 DB8 café, 4 pontos, tudo F, ó, e deu sucesso. Quer dizer, a conexão da minha interface de fibra do assinante lá com o provedor já está funcionando. Então o primeiro passo aí está ok. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a mesma configuração que eu fiz no provedor, só que para a minha rede interna. Então eu vou habilitar essa interface aqui e depois criar o DHCP seguindo o tutorial para que eles peguem aqui o endereço na forma EUI64. Então eu vou primeiro configurar a interface, só que agora é a interface giga 0/0.
até por aqui, ó, description LAN, indicando que é a minha LAN. IPv6 enable, IPv6 address, 2001 DB8 café. Aqui que vem a diferença, como é uma rede interna do meu assinante 3, ó, então ela vai ter que ter o 300. E aqui eu vou colocar o final como 1, que seria o meu gateway barra 56. Amanhã depois, nos próximos laboratórios, a gente vai criar uma sub-rede dentro desse barra 56, então a gente vai pôr aqui um barra 60. Aqui, como eu tenho uma rede só, vou manter essa estrutura. Então, habilitei aqui o IPv6, vou ter que criar um DHCP para os meus computadores, IPv6 DHCP Server, vou criar aqui com o nome LANv6, já que eu teria um DHCP interno para o IPv4, então vou só para diferenciar. E aqui o comando que a Cisco recomenda aí para gerenciar a questão do DHCP. Fiz isso, aí é o mesmo procedimento, só muda os endereços aqui, ó. Então eu vou criar essa lista interna e o DHCP, ó. Claro, seguindo o meu endereço de rede. Então eu vou fazer aqui, ó, IPv6 local pool LANv6 2001 DB8 café, ó, 300, que é uma rede interna. Final tudo zero, e a mesma ideia, como eu vou fazer o EUI64 barra 64, mas a minha máscara é o 56, então espaço 56 aqui. E agora eu vou jogar essa lista dentro do DHCP. Então IPv6, DHCP pool LANv6, vou colocar o mesmo nome, e aqui tem que ser esse nome, porque é o que eu informei lá na minha interface, ó. Aqui a delegação de prefixo, prefixo delegation pool. Agora eu tenho que colocar o nome da lista aqui, ó, que eu acabei de criar. Então é a LANv6. E o DNS é o endereço dessa minha interface aqui, ó. 2001 DB8 café 300 4.1. EndWR para salvar. Para fechar a configuração aí do assinante 3, eu tenho que criar a rota padrão, que seria, no caso, conexão com a internet, que eu tenho vários endereços, não tem como cadastrar todos. Então seria aquela ideia, o endereço de destino todo zero, que eu posso representar em IPv6 por 4 pontos, a máscara barra 0, e o next hop, que é aquele endereço lá do meu provedor, 2001 DB8 café, 4 pontos e tudo F. IPv6 route aqui, né? Só faltou esse comando aqui, ó. IPv6 route end IWR. Até se eu quiser verificar, então eu posso fazer um show IPv6 route, ele vai me mostrar aqui as configurações, ó, que está diretamente conectado, e também aqui a rota padrão. E para testar aqui, então eu vou vir nesses computadores, vou colocar aqui em desktop DHCP, ó, ele já tem uma versão 4 aqui, que era do laboratório anterior. Agora ele também, ó, recebeu o IPv6 aqui, deu sucesso. Mesma coisa aqui no outro computador, desktop IP já tinha uma versão 4. Agora também, ó, versão 6. Então se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, ele vai me mostrar ali o endereço 2001 DB8 café, que é do meu provedor, 300, que é a minha rede interna do meu assinante 3, e o restante o MAC address. Mesma coisa que o outro dispositivo, ó, 2001 DB8 café, 300. Se eu quiser testar, né, então eu vou vir aqui no prompt e vou fazer o ping, primeiro para o gateway local. Então se é a rede local, eu vou ter aqui, ó, 300, e ele é o 1, né, 4.1, ó, deu sucesso. E agora eu vou disparar lá para o ping do provedor, ele vai falhar, porque o que está faltando agora para finalizar o laboratório é a rota reversa.
Então eu tenho que criar aqui as rotas para que meu roteador devolva o pacote, que é o que está aqui no último exercício. Então aqui no exercício 4, então eu vou ter IPv6 route 2001 DB8 café, 100 com endereço 1, 200 com endereço 2 e 300 com endereço 3. Então vamos aqui no roteador do provedor. Ó, se eu fizer aqui um show IPv6 route, repare que só tem ali a rede do provedor interna. Então agora eu vou ter que criar as redes internas de cada assinante. Conft IPv6 route. E eu já vou deixar pronto para os 3 assinantes, caso eles otimizem a rede amanhã depois ou vão fazer uma expansão. Então eu vou ter aqui, ó, 2001 DB8 café, lembrando, o meu assinante 1 é o 100, ó. Então 4 pontos barra 56. E quem que seria a interface WAN dele? 2001 DB8 café, 4 pontos e 1. Vou apertar aqui seta para cima, ó. O assinante 2 teria o endereço 2 e a rede dele é a 200. Assinante 3 tem o endereço WAN 3 e aqui a rede 300. Então vou dar um WR aqui. E agora sim, então ó, se eu vou lá no meu computador no PC3, vou fazer o ping. Tá demorando aqui um pouco, vamos ver só a tabela ARP. .303. Está errado esse endereço aqui, né? Só corrigindo aqui. Aqui seria 4 pontos e F, né? Ó, agora sim está pingando, ele está comunicando lá com o meu provedor. Se eu tirar a rota aqui, né? Então, por exemplo, do meu assinante 3, ó, como é que eu vou fazer para excluir isso? Eu vou ter que pegar e fazer um no. E todo o meu comando aqui, ó, então eu acabei de excluir essa rota que eu tinha criado. E se eu fizer o ping lá para o meu gateway geral, ó, ele não está reconhecendo, porque não existe essa rota reversa, o pacote ele é enviado até o roteador local. Do roteador local ele vai lá para a operadora e ele vai travar lá e vai falhar. É até interessante eu fazer aqui, ó, em vez do ping, fazer o tracer para rastrear o pacote, ó, ele vai me mostrar, ó, mandou para o gateway dele. Do gateway dele seria lá para o provedor, só que lá vai parar. E aí esse pacote ele não vai ser executado. O tracer aí demora um pouquinho. Ó, timeout, então deu problema. E o ping aí não vai ser, o pacote não vai ser rastreado, não vai ser roteado. Se eu adicionar a rota, ó, então é só eu tirar o no aqui. E aí lembrando, né, então IPv6 route, a rede de destino é a 300/56 e o next hop seria a interface WAN do roteador do meu cliente, o 3. Então eu adicionei aqui o comando. E agora, ó, o tracer ele completa, ele faz certinho ali, ó, manda para o gateway local 301, manda para o provedor e o provedor retorna o pacote. Então seguindo toda a ideia ali na minha rede. Tanto aí para IPv4 quanto para IPv6, os dois funcionando ali. E aqui no provedor, então eu teria duas opções aqui, duas formas de roteamento. Então eu vou ter aqui o show IP route, vai me mostrar com IP versão 4, onde eu tenho aqui esse /29 meu assinante 3 via DHCP, esse 32 seria o conexão PPPoE, aí ou do assinante 1 ou 2. E se eu fizer o show IPv6 route, então eu vou ter aqui as redes agora criado de forma estática de cada um aqui, ó, dos meus assinantes. E a princípio o assinante 3 está executando. O 2 ele recebeu nessa forma aí o I64, que ele tem um dispositivo só.
Isso é muito comum em rede celular, principalmente, conexões temporárias. E essa é a ideia aí do Dual Stack, quando eu trabalhar com os dois protocolos na mesma rede. Então, nos vemos numa próxima e tchau.